Essa semana eu falei com Deus, é essa palavra? Deus disse, é. Mas não é como você quer pregar, é como eu vou te mandar pregar. Então tem essa diferença. Quero que você abra sua Bíblia comigo, no livro do Êxodo, o segundo livro da Bíblia. Êxodo significa saída, né? Êxodo capítulo 14. Êxodo 14. A partir do versículo de número 1. Êxodo 14, a partir do versículo de número 1. Glória a Deus. Êxodo 14, 1. Eu vou ler. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o seu coração, o coração de Faraó e dos seus oficiais, contra o povo. E disseram: que é isto que fizemos? Permitimos que Israel nos deixasse de servir? E aprontou o Faraó o seu carro, tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente, perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, de fronte a Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que servamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais tornarão a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Amém? Esse texto é o texto da saída do povo do Egito em direção à terra prometida. O tema da mensagem é os desafios do deserto. O tema da mensagem é os desafios do deserto. E uma coisa é certa, irmãos. Eu não sei se você já passou pelo deserto da vida. Eu não sei se você está passando agora pelo deserto da vida, ou se você ainda vai passar. Fato é, todos nós passaremos pelo deserto. Alguns já passaram, outros estão passando, e ainda outros passarão. Ninguém é livre do deserto. Importante dizer, quem levou o povo de Deus para o deserto foi o próprio Deus. E em Mateus 4:1, quem leva Jesus para o deserto é o Espírito Santo, que é Deus. Então quem nos leva para o deserto é Deus. Não é o inimigo, não são as adversidades, é Deus que nos leva para o deserto. Deus levou o povo de Israel para o deserto para ser provado. Deus levou Jesus para o deserto para ser tentado.
O povo no deserto estava uma grande multidão e foi reprovado. Jesus estava sozinho no deserto e foi aprovado. Por quê? Tem 3 palavras que vão dizer se nós vamos ter sucesso ou se nós vamos ser reprovados no deserto. 3 atitudes, 3 palavras bem simples. A primeira é fé. Porque sem fé você acaba sucumbindo no deserto. A segunda palavra é perseverança, porque se você não perseverar, você não atravessa o deserto. E a terceira atitude, a terceira palavra é obediência. Por quê? Porque todo o povo de Israel, fora Josué e Calebe, e os jovens de 20 anos para baixo, morreram no deserto, porque desobedeceram a Deus. Nem Moisés, que é o líder do povo, quando ouviu a voz de Deus e desobedeceu, conseguiu entrar na terra prometida. Deus falou para Moisés a primeira vez, quando o povo pedia água e estava murmurando e reclamando, Deus disse a Moisés: fere a rocha. E Moisés feriu. E saiu água da rocha. Pela segunda vez, o povo estava reclamando, murmurando contra a falta d'água. E Deus disse a Moisés, preste bem atenção, fala a rocha. E Moisés, com ira contra o povo, bateu 2 vezes engajado na rocha. Ele desobedeceu a Deus. E Deus o levou ao monte e falou: olhe a terra, porque o máximo que você vai fazer é olhar, porque senão vai entrar. Porque lá em Massá e Meribá eu mandei você falar a rocha, e você feriu a rocha. A rocha é Jesus. Quando Moisés bateu na rocha a primeira vez, ele já feriu a rocha. E como nós sabemos, Jesus foi ferido pelos nossos pecados na cruz do Calvário uma só vez. Então quando Deus diz a Moisés, fala a rocha, não era para ferir a rocha, porque ninguém pode e não podia bater em Jesus 2 vezes para ferir Jesus, porque uma vez só ele poderia ser ferido. E por essa desobediência, Moisés apenas viu a terra prometida e não entrou. O deserto, ele nos mostra alguns desafios. E tudo no exército, irmãos, é bem amplificado, é bem extremo. É bem superdimensionado, porque no deserto as coisas são assim. Nós não vamos entrar no deserto físico, deserto geográfico. Nós não vamos entrar numa terra que tenha água, não. Mas Deus nos leva ao deserto da vida. E quando Deus nos leva ao deserto é para nos provar. E a intenção dele é nos aprovar no final do percurso do deserto. Quando Deus envia o povo para o deserto, a intenção de Deus sempre foi que o povo passasse pelo deserto e chegasse à terra prometida. Deus nunca disse para o povo morar no deserto, se atuar com o deserto, amar o deserto, gostar do deserto, porque deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem em direção à terra prometida. Deserto não é um lugar bom para se morar, nem para se habitar. Deserto é para você entrar e sair rapidamente, principalmente quando Deus já não está junto contigo, ou já mandou que você saísse do deserto. Com 2 anos de peregrinação, o povo chega próximo à terra prometida. Com 2 anos, o povo chega próximo à terra prometida. Então Deus diz a Moisés: Moisés, envia 12 espias para espiar a terra, para ver como é a terra, para ver como podemos entrar na terra, para ver o tamanho do exército, ou do inimigo, ou das pessoas, se as cidades são fortes ou não, como que nós podemos chegar lá? Moisés escolhe 12 homens, cada homem de uma tribo de Israel, que são 12 tribos, um homem por tribo, um líder por tribo, e Deus envia esses homens, eles vão, e chegam a Canaã, a terra prometida,
ficam 40 dias na terra prometida. Eu vou repetir, eles ficaram 40 dias na terra prometida, espiando, examinando, observando, vendo. E quando desceram, as palavras deles não foram boas. E por isso Deus disse: já que vocês não têm fé, não creem em mim, são desobedientes, não perseveram, vocês vão, por causa dos 40 dias que vocês ficaram espiando a terra, vão peregrinar 40 anos no deserto. Se tivessem naquele dia, depois de espiar a terra, subido para tomar a terra, estariam na bênção de Deus. Passaram 38 anos a mais no deserto, porque faltou fé, faltou obediência e faltou perseverança. O deserto só é bom quando Deus nos manda espiar a terra e fala assim: o que você vê? E dependendo do que você vê, ele diz: suba aí e toma posse da terra. E é isso que você tem que fazer quando Deus te manda subir. E não desacreditar de Deus. Porque quanto mais tempo você passar no deserto, não é que Ele vai te abandonar, não. Ele vai te alimentar, Ele vai dar água, Ele vai cuidar da sua roupa, do seu calçado. Só que pela desobediência, pela falta de perseverança e de fé, muitos vão morrer no deserto. Deserto sem Deus acaba conduzindo as pessoas à morte. O primeiro desafio que eles encontraram no deserto, logo após passar o Mar Vermelho, foi: e eles já começaram a reclamar e murmurar com Moisés: Moisés, cadê a comida? Nós vamos comer o quê? Nós comíamos pepino, cebola, tínhamos até carne. E aqui, e agora? Vamos comer o quê, Moisés? E aquela murmuração, e aquela reclamação. Porque no deserto, ei, olhe bem para mim, deserto é lugar de escassez. Deserto é lugar de escassez. Escassez de comida, escassez de água. As roupas, como que vai fazer com as roupas? Agora o que Deus fez? Quando Moisés orou a Deus, Deus mandou um alimento especial, irmãos, que nunca ninguém viu antes e nunca ninguém verá depois. Não era alimento da terra, porque no deserto não tem onde colher, não tem o que plantar, não tem onde comprar, não tem como fazer. No deserto não tem alimento. O que Deus fez? Enviou o alimento do céu. Enviou o maná àquele povo, rebelde já, murmurador. Todo dia, o maná descia pela manhã, e Deus dizia: só pega a porção do dia. Por quê? Para vocês aprenderem a confiar em mim, que eu sou o Deus que te sustento, aleluia. Eu sou o Deus que amparo vocês, eu sou o Deus que cuido, eu sou o Deus que zelo, eu sou o Deus que coloco comida na mesa de vocês. Alguns israelitas, desobedecendo a Deus, guardaram o maná para o dia seguinte. O que aconteceu com o maná? Apodreceu. Porque, irmão, se tem uma coisa que nós temos que entender nessa vida aqui, quando nós estamos atravessando o deserto, o que Deus nos mandar fazer, vamos fazer rigorosamente conforme Ele mandou. Se é para pegar somente o maná do dia, só pegue o maná do dia. Porque o que vem depois apodrece, não serve, não presta. Por quê? Deus quer mostrar que Ele é capaz de te sustentar em meio ao deserto. Por que temes? Qual o medo que você tem? O Senhor está falando contigo nessa noite. Qual é o teu receio? Qual é o teu medo? Se eu ficar desempregado, eu não sei como vai ser. Ei, Deus é que te sustenta. Você trabalhando ou não, quem te sustenta é Deus. Ah, mas agora não sei como vai ser. Muitas dívidas nesse mês, muitos problemas financeiros. Eu e minha esposa, eu não sei como vai ser.
Deixa eu lhe dizer nesta noite como vai ser. Deus vai continuar te sustentando, aleluia, porque Ele é Deus e vai enviar o maná para a tua vida e não vai faltar. Glória a Deus. Durante todos esses anos de deserto, como que nós vamos comprar calçado se não há calçado, se não há roupa no deserto? O que fazer com isso? O Deus que envia o maná do céu, um alimento que nunca existiu, nem vai existir outro, é o Deus que operou o milagre da conservação da roupa e o milagre da borracha. Porque o calçado o pé da pessoa crescia, o calçado crescia junto, o pé crescia, o calçado crescia junto. Só pode ser o milagre da borracha. A roupa não se desgastou, o sapato não perdeu, porque Ele é o Deus da provisão. Eu vou repetir, irmãos. Eu não sei se você está me ouvindo. Deus é o Deus da provisão. Eu não sei porque às vezes nós tememos. Eu não sei. Mas eu vou repetir. O Deus que nós servimos é o Deus da provisão. Não se desespere. Não se descabele. Se as coisas estão ruins na tua casa, dobra o seu joelho, fale com Ele, porque Ele vai enviar o sustento necessário. Olha o que diz Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus não vai deixar faltar coisa nenhuma na tua vida, nem na tua casa. Ele diz aqui nesta noite: pode sossegar o teu coração, porque eu cuido da tua vida e da tua casa. Descansa. Descansa. Porque ele diz em João, capítulo 6, versículo 35, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Esteja você onde estiver. Ele é o alimento para a sua vida. Eu digo mais. Às vezes nós nos abatemos espiritualmente. A nossa alma às vezes pode estar abatida. Mas eu vou dizer aqui nessa noite: Ele é o Deus que consegue te levantar. Ele é o Deus que restaura a tua vida espiritual. Ele é o Deus que cura a depressão. Ele é o Deus que tira a baixa autoestima. Ele é o Deus que cura qualquer síndrome, a síndrome do pânico. Ele é Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. E seja qual for o problema que você estiver atravessando, deixa eu te dizer uma coisa: Ele é a solução para o teu problema. Descansa nele. Porque se for roupa, Ele vai cuidar. Se for calçado, Ele vai fazer crescer. Se for comida, Ele vai levar comida do deserto. Porque Ele é Deus. Como você esquecer, irmãos? Que Elias na caverna, Elias não tinha que comer. Deus enviava um porco, animal que come carne, para levar carne e pão para Elias. Você acha que há alguma coisa difícil ou impossível para esse Deus? Eu vou dizer a você: não há. E eu vou mais longe nesta noite. Vou profetizar sobre a tua vida. E vou profetizar sobre a tua casa. O mal não vai chegar à tua casa. Mal nenhum chegará à tua tenda. Porque o Senhor é na tua vida. É Ele quem cuida de ti. É Ele que te sustenta. É Ele que te ampara. É Ele que te mantém de pé. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Por que nós ficamos preocupados? E geralmente nós vamos falar: esse mês eu não sei como vai ser para daqui, irmãos. Olhem bem para mim aqui. Seriamente, eu não estou nem pregando sobre isso, mas vamos falar sobre isso agora. Olhe para mim. Se você tem fé,
você vai separar primeiro o dízimo. Você tem fé? Quantos tem fé? Levanta a mão aqui. Se você tem fé, pastor, esse mês está apertado, separa o dízimo. Porque se você for fiel no pouco, é bíblico isso, sobre o muito Ele te colocará. Eu vou repetir, se você for fiel no pouco, sobre o muito Ele te colocará. Seja fiel e faça prova de Deus. Seja fiel nos dízimos e nas ofertas e faça prova de Deus para ver se Ele não vai te abençoar. Faça a prova. E depois você me procura para dizer, Deus, pastor, Deus não honrou. Porque eu duvido Deus não honrar a sua fé. Agora, separe primeiro. Dê prioridade. E você vai ver a mão de Deus sobre as suas finanças. A mão de Deus sobre o seu salário. A mão de Deus sobre a sua casa. Se você colocar a sua fé em primeiro lugar. Há muitos desafios no deserto. O segundo desafio é o desafio do clima e da temperatura. No deserto, durante o dia, mais de 45 graus no deserto. Um sol causticante e escaldante. À noite, a temperatura cai abaixo de zero. E o povo sai. E assim que o povo sai para começar a andar no deserto, Deus envia uma coluna de nuvem que só ficava sobre o povo de Israel, cobrindo Israel o tempo inteiro. O sol lá longe, o povo caminhando e uma coluna de nuvem sobre o povo. Para que isso, pastor? Para manter homens, mulheres, criança e os animais vivos. Porque se não fosse a coluna de nuvem, eles iam morrer debaixo do calor do deserto. Mas Deus proveu a coluna de nuvem durante o dia. E mais, a coluna ela não era só para diminuir o calor, ela também era a bússola. Quando a coluna de nuvem saía, o povo começava a andar atrás da coluna de nuvem. Caminhava, quando a coluna de nuvem parava, o povo parava. Era assim que o povo era guiado no deserto. Deus cuida de tudo. Aleluia, eu vou repetir, para você dar uma glória a Deus. Deus cuida de tudo. Aleluia. Deus cuida até dos mínimos detalhes. Aleluia. Não preocupes o teu coração. Entrega a Deus, porque Ele vai cuidar da tua vida e da tua família e das tuas necessidades, e nada vai tirar a tua paz. Quantos podem descansar no Senhor? Levante a sua mão, glória a Deus. Agora, irmãos, e à noite? Durante o dia, a coluna de nuvem. E à noite? Uma coluna de fogo ficava no acampamento. E a temperatura que ia abaixo de zero, com a coluna de fogo, equilibrava a temperatura. E a temperatura ficava agradável. Dava para dormir sem coberta, sem ligar nada. Dormir tranquilamente, descansar. Você sabe o que Deus fez no deserto? No sol, a nuvem para diminuir o calor, ar-condicionado. À noite, o aquecedor para diminuir o frio. Ele equilibrou as coisas no deserto. Ele colocou tudo debaixo do equilíbrio. Nem calor demais e nem frio demais. Porque calor demais mata, frio demais também mata. As crianças e as mulheres não aguentariam o frio do deserto na madrugada. Mas Deus enviou a providência. Enviou a solução, irmãos. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para ti nessa noite? Não fique angustiado e desesperado no calor dos problemas. Não se apavore no frio das adversidades, das lutas e das tempestades. Porque Deus manda você pensar e ficar equilibrado. Não é hora
hora de desespero, é hora de maturidade, é hora de equilíbrio. Deus quer ver como nós nos comportamos nos extremos do deserto. Deus quer saber como você se comporta com alta pressão e alta temperatura, porque Ele vai providenciar a coluna de nuvem, mas Ele quer saber a tua reação diante das circunstâncias. Como você reage com situações extremas? Porque tem pessoa que supervaloriza a luta. Ele fala, estou passando um deserto que nunca tem fim, nunca acaba. Eu não saio da luta, estou na luta, estou na prova. E não está, porque Deus não colocou ele lá. Mas ele diz que um homem de 2 metros é o tamanho do gigante Golias. Olha o tamanho do gigante, olha o tamanho dele. E quando ele vai olhar para o gigante de verdade, é desse tamanho. A luta sempre é maior que o Deus dele. A luta sempre é maior que a fé dele. A luta sempre é maior que a perseverança que ele tem. E tem outros que quando está na bênção, e foi isso que Paulo escreveu, irmãos. Deus, não me deixe passar necessidade para eu não murmurar. Foi isso que Paulo disse. Também não precisa me colocar num quarto de hotel 5 estrelas para eu não me esquecer de Deus. Então os extremos são perigosos, porque tem pessoa que está na bênção, ele acha que não vai passar mais problema nenhum. A vida dele vai ser só aquela: carro importado, geladeira cheia, cartão de crédito black, sem limite, fazendo pix toda hora, e quer, e compra, e vai e compra. Irmãos, nem tanto ao mar e nem tanto à terra. Tem equilíbrio, moderação, tenha maturidade. O gigante não é tão grande assim, e o frio não é tão gelado assim, porque Deus já entrou com providência. Deus não vai te fazer sofrer com o calor do deserto, e nem com a madrugada fria do deserto. Ele vai mandar a coluna de nuvem e a coluna de fogo, ou seja, Deus está no controle. Mas o povo murmurava por tudo, reclamava de tudo, nada estava bom. E às vezes, só às vezes, nós somos assim. Parece que às vezes as coisas não estão bem. Parece que nada para nós presta. Parece que nada serve. Nenhuma porta é boa. Escute, irmão. Você precisa entrar numa porta. Você precisa entender que Deus quer que você tenha equilíbrio. O gigante não é tamanho de Golias. O calor não é tão calor assim, porque Deus já colocou a coluna de nuvem. E o frio também não é gelado assim, porque Deus já colocou a coluna de fogo. Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Mas cadê o seu reconhecimento para com Deus? Cadê a sua gratidão para com Deus? Pense, reflita nesta noite. O mal não é o tamanho que você está vendo. O problema não é o tamanho que você está vendo, porque Deus já está levando a solução. Deus está agindo em seu favor. Glória a Deus. Você não pode sair do equilíbrio do lugar de fé, do lugar da perseverança. Não saia. Não perca as estribeiras. Não perca a fé. Não desanime, porque no final desse deserto, Deus tem uma promessa para te entregar. No final do deserto, atravesse o deserto, passe o deserto e cante o hino da vitória. Aleluia. O terceiro desafio é: como cultuar em meio ao deserto. O povo está saindo do Egito, indo para o deserto, mas não tem um lugar de adoração, não tem um templo, não tem uma casa, não tem um local. Deus chama Moisés, dá a Moisés a planta do tabernáculo, dá tudo correto para Moisés fazer
e colocaram os utensílios dentro do tabernáculo, o candelabro, as mesas dos pães asmos, a bacia do incenso, a pia, lá dentro a arca da aliança, lá fora o tanque do sacrifício. Deus manda construir com o melhor material que tem. O Espírito Santo capacita os seus filhos para construir. E o povo começa a adorar no deserto. E o povo começa a cultuar no deserto. Mas olhe bem para mim aqui, irmãos. Eles pediram para Moisés um lugar para adorar. Eles pediram para Moisés um lugar para oferecer oferta de sacrifício. Eles pediram para Moisés. Deus da planta, Moisés mandou construir. Desânimo e uma reclamação e uma murmuração entre o povo. No começo Deus pediu um cordeiro por família. Um cordeiro por família. Passado o tempo, o povo começou a levar um cordeiro por famílias. Passou mais um tempo, o povo começou a levar um cordeiro por tribo. Depois o povo começou a levar um cordeiro por toda a nação. Olha a decadência. E por fim, começaram a levar bode, animais manchados, como sacrifício. E isso não foi o pior. O pior é quando abandonaram a adoração a Deus, começaram a seguir e a ouvir outros deuses. Irmãos, olhem bem para mim. A nossa adoração, ela tem que ser a mesma no deserto. O meu culto tem que ser o mesmo culto no deserto da vida. Eu posso estar atravessando problemas difíceis, inimagináveis, quase insuportáveis, perdas, lutas, provas, desemprego, doença. Mas a minha adoração não pode diminuir. O meu culto não pode diminuir no meio do deserto. Porque é no deserto que nós somos provados para saber do que nós somos feitos. Aleluia. É no deserto que Deus nos leva para nos provar. Para saber se o nosso culto vai ser o mesmo culto quando nós estávamos na bonança, na alegria, na bênção, no milagre. Deus quer nos colocar à prova para saber qual a qualidade do nosso culto. Porque parece às vezes que 4 domingos por mês, 4 quarta-feiras, mais 2 células é dia demais. Parece que é dia demais. Irmãos, se nós voltarmos para a igreja primitiva, nós vamos passar vergonha. Porque o culto era todos os dias, Léo. E lá em Lucas, tem uma profetisa chamada Ana, que aos 84 anos de idade subia, porque Jerusalém estava lá em cima no monte, subia todos os dias para adorar a Deus no monte. 84 anos de idade, ela subia as montanhas de Jerusalém para chegar no topo de Jerusalém para adorar a Deus. Nós temos carro. Quem não tem carro tem moto, quem não tem moto tem Uber. É ou não é? E aqui, eu não sei quem mora mais longe aqui, eu acho que sou eu que moro. O Flávio mora também um pouco nas mansões.
do Jardim Campo Belo. Vocês moram por aqui. Aí quando a semana é cheia, terça tem célula, quarta tem culto, sábado tem culto dos jovens, e domingo tem culto. E fala assim: ô louco, 4 dias na igreja, 4 dias com noite ocupada. Irmãos, outra coisa que eu noto, sabe qual que é? Que eu tenho notado na igreja, nesses 10 anos dessa igreja, é que nós vemos rasgando o ano inteiro. É janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Quando chega julho, irmão, começa a dar um cansaço no povo. Agosto, setembro. Para algumas pessoas o ano está acabando, irmão. Falta 3 meses para acabar o ano. E mesmo que acabar no dia 31, nós vamos ter culto aqui, viu? Nós vamos ter culto da virada aqui, dia 31. Então, você que está muito ansioso para acabar o ano. O ano vai acabar e nós vamos estar aqui dentro da igreja. Para aqueles que não são ricos e vão viajar, nós, os réis mortais, vamos estar aqui na igreja. Passar a virada do ano na igreja. Por quê? Porque quarta-feira é dia 31 de dezembro. Nós vamos passar aqui das 10 horas. Vamos fazer a virada aqui. Então, irmão, não se apresse para não acabar. Porque tem crente, não é vocês estão aqui, né? Que está esperando o mundo acabar em barranco. Para quê, pastor? Para ele já morrer escorado. Não tem nem trabalho. Você entende? Mas viver, irmão, dá trabalho. Viver dá trabalho, irmão. Quem está comigo, dá glória a Deus aí. O desafio de cultuar no deserto. É problema. Os animais estão morrendo. É a fome. Aí, dado o momento, por incrível que pareça, eles reclamaram do maná. Ou seja, reclamaram de Deus. Falaram assim: olha só, Flávio, esse maná todo dia, esse negócio especial todo dia, todo dia a mesma coisa. Lá nós tínhamos carne. Mentira que não tinha. Lá nós tínhamos carne no Egito. Não tinha não. E tal. E aí foi perturbando, murmurando. E aí Moisés ficou irado. Falou para Deus: olha aí, ó, o povo. Aí Moisés disse assim: ó, olha o seu povo. Olha o seu povo. Aí Deus disse assim: esse seu povo, Moisés, é rebelde e obstinado. Aí Moisés disse: não, esse povo é seu. Ninguém queria mais assumir o povo, Léo. Mas o povo tanto era de Deus quanto era de Moisés. Não dava para escapar. Moisés falou assim: Deus falou: Moisés, eu vou mandar carne, tanta carne, Moisés, tanta carne, que eles vão comer e vai sair pelos narizes. E Deus mandou cordonizes na altura de 1 metro de cordoniz, assim, era cordoniz para tudo quanto é lado, cordoniz voando, cordoniz andando, cordoniz subindo, era cordoniz, coma carne até entupir. Sabe o que acontece, irmãos? Um coração, a Bíblia diz que um coração farto pisa favo de mel. Mas aquele que vive na dificuldade, quando vê um pedaço de pão, acha que aquilo lá é ouro e é mel. Sabe qual é o problema do deserto? É como nós olhamos para o deserto. Sabe qual é o problema do deserto? É como nós enfrentamos o deserto. É com que tipo de olhar eu olho para os desafios do deserto. Esse é o problema, porque o deserto é deserto. Mas por que Josué e Caleb tiveram notícias boas? Porque olharam com os olhos da fé. Porque os 10 desceram com notícia ruim? Porque os seus olhos eram maus. Aí está a diferença. O deserto está na minha maneira de ver o deserto. É como eu encaro os meus problemas. Porque não é possível que os meus problemas sempre são maiores do que o meu Deus. E maior do que eu. Dá para cultuar no deserto? Dá ou não dá? Vamos adorar no deserto? Vamos ou não vamos? Levanta a sua mão aí. Levanta a sua mão. Vamos adorar em meio ao deserto. Deserto também é lugar de adoração. Deserto também é lugar de culto. Deserto também é lugar de oferta. Deserto também é lugar de bênção. Deserto também é lugar de sustento. Aleluia. Glória a Deus.
Como está a sua vida? Irmãos, vamos entrar para o culto, estando no deserto ou fora do deserto. Vamos entrar no culto, e na hora do louvor, vamos entregar tudo que temos na hora do louvor. Na hora que pedir para orar, vamos orar com toda a nossa fé, perseverança e confiança em Deus. E na hora da palavra, vamos ouvir a palavra com o ouvido e emitir glória a Deus com a boca, dizendo glória a Deus, aleluia, amém, eu creio, eu acredito, porque Deus está nestas palavras de hoje, porque Deus está nessa casa. Agora, irmãos, vamos mudar nosso culto. Às vezes eu ouço no louvor 3, 4 aleluias, 4 glória a Deus. Pastor, eu não sou efusivo, eu não sou expansivo, eu não gosto de glorificar alto. Mas será que todos nós não gostamos disso? O louvor desenvolvendo, evoluindo, e as pessoas assistindo o culto. Irmão, culto não se assiste, culto se cultua, se adora. Eu entrego tudo que eu tenho, eu entrego a minha vida em sacrifício vivo ao Senhor, que é meu culto racional. Culto é o melhor que eu tenho para oferecer. Então por que não dar um glória a Deus e um aleluia na hora do louvor ou na hora da palavra? Qual a dificuldade? Eu tenho vergonha, está escuro, ninguém te vê. Está claro, ninguém está olhando para você, pode dar glória a Deus, aleluia. Pode disparar, pode até falar em línguas estranhas. Será que nós vamos diminuir a intensidade do nosso culto porque nós estamos no deserto? Ou será que no deserto é lugar de nós aumentarmos a temperatura do nosso culto e começamos a adorar a Deus? Para que Deus possa nos ver, irmão. Seja visto por Deus no deserto. Adore a Ele no deserto. Glorifique a Ele no deserto. Louve a Ele no deserto. Aleluia. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Ajuda o pregador. Glória a Deus. E o desafio das pelejas, das lutas? Toda luta no deserto parece maior do que ela é. Por quê? Porque no deserto tudo é amplificado, tudo é superdimensionado no deserto, tudo é maior no deserto. A luta parece um lutão, o exército parece um exército incalculável, infinito. A primeira peleja do povo de Israel, eles não tiveram que pelejar. Por quê? Estava saindo do Egito, não tinha arma, não tinha treinamento, não tinha nada. Tá pegando aí? Eles eram escravos no deserto, eles não tinham armas, não tinham lanças, não tinham espada, não tinham escudo. E não sabiam lutar. Então o que Deus diz? Faraó vem atrás. Deus diz a Moisés: Moisés, o que é que tu tens nas mãos? Era o cajado, ele diz: toca as águas. Quando Moisés sinalizou, as águas do mar vermelho se abriu. O que Deus disse para o povo? Nessa peleja não tereis que pelejar, porque eu pelejarei por vós. Aleluia. E tem luta que você vai ficar assim, você vai apenas orar, vai crer, e Deus vai dizer assim: minha serva, meu servo, nessa luta, não é em todas não, nessa luta, não tereis que pelejar, porque eu pelejarei por vós. Aleluia. Agora tem luta. Deus vai dizer assim: vai ter que pegar na arma, vai ter que pegar o escudo, vai ter que pegar a lança, e vai ter que pelejar. Um peleja, o outro levanta as mãos. Porque enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, Êxodo 17, o povo vencia os amalequitas. Quando Moisés abaixava a mão, o povo de Israel começava a perder a luta. Os braços de Moisés começaram a se cansar. Então Arão segurou numa mão, Ur segurou na outra, e aí o povo triunfou, porque as mãos do líder estavam levantadas. Você está comigo aí? Era para ter dado glória a Deus nessa hora. Eu até dei uma... Era para você glorificar.
Se é pregador de fora, você glorificava agora. Irmãos, se vocês segurarem as minhas mãos, um de um lado, outro de outro, nós vamos vencer neste lugar. Ninguém vai deter a SEAV nesse lugar, se vocês segurarem as mãos dos seus líderes, líderes de célula, o pastor, liderança de jovens e adolescentes, o líder das mulheres, o líder dos homens. Se você segurar a mão dessa liderança, deixar ele com as mãos levantadas, a vitória vai vir no nome de Jesus. Deus estará conosco, porque Deus honra aquele que honra a sua liderança. Eu vou repetir: Deus honra quem honra as suas lideranças. Mantenha a mão do seu líder de pé, para que a vitória venha sobre a vida dele e sobre a sua vida também. Aleluia. Como que eu posso manter a mão do meu líder de pé? Orando por ele, intercedendo por ele, clamando por ele, e a mão dele vai continuar de pé no meio da luta, e você vai vencer também. Não deixe de interceder uns pelos outros, porque você pode ter certeza que o seu líder ora por você, e não é só no dia da célula não, é todos os dias. Nós oramos pela igreja todos os dias, pelas famílias, pelos seus filhos. Vamos fazer uma semana de jejum e oração? Ela falou, vamos. Em prol de quê? Não é nosso, é em prol da igreja. Nós pensamos, irmãos, muito mais em vocês do que em nós. Isso é bondade? Não. Porque somos bonzinhos? Não. Porque somos melhores? Não. É porque Deus coloca essa responsabilidade em nós, e nós não conseguimos deixar de fazer isso. É só por isso. E nós vamos falando os seus nomes. Você pode ter certeza que eu falo os seus nomes na minha oração. É nome fulano de tal, a família do fulano de tal, é isso, a família, essa família, é aquela família. Nós vamos orando. Agora, você quer ver as coisas crescerem e evoluírem? É nós entrarmos em jejum e oração. Eu ouvi uma mensagem há quase 2 meses atrás, numa segunda-feira, numa reunião de pastores. E o apóstolo Joel disse o seguinte: não é apenas fazer a coisa certa, é crer da forma certa. Porque basta uma palavra de Deus e todo o quadro é revertido, e tudo é mudado para a glória de Deus. Vamos entrar em jejum e oração nessa semana, irmãos. Vamos entrar em jejum e oração pela igreja. Amém? Glória a Deus. Tinha mais um desafio para falar, mas eu vou pular e vou para o último, para nós terminarmos no horário. E é o último desafio, que é vencer o deserto. Vencer o deserto é um desafio, com todas as dificuldades que tem no deserto. Atravessar o deserto e vencer o deserto é um desafio. E isso não é para muitos, é para poucos. Porque se fosse para muitos, toda a nação de Israel conseguiria vencer o deserto, mas não conseguiram. Moisés manda subir os espias. Capítulo 13 e capítulo 14 do livro de Números. Ele envia os espias. Os espias sobem. Como eu disse no começo da mensagem, 40 dias espiam na terra. E as notícias? As piores possíveis. Mas será que a terra era assim? Não. Será que as notícias eram essas? Não. Mas as notícias dele eram as piores possíveis. Olha o que eles disseram. Vou ler para vocês aqui, Números 13,
versículo 31 a seguir, diz assim, ó. Olha o que eles disseram. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra, que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar, olha o que eles vão dizer, é terra que devora os seus moradores. Terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela, todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura. Claro que não é verdade. Tinham alguns gigantes, os filhos de Anak, mas não era todo o povo. Olha o tipo de olhar. 33. Também vimos ali gigantes. Ó, primeiro os homens eram de alta estatura, depois eles viram gigante, que é maior ainda. E éramos, olha aqui, irmão, olha aqui o segredo que eu disse lá no começo, no meio da mensagem. E éramos, aos nossos próprios olhos. Aos olhos de quem? Como gafanhotos. Eles estão olhando para a gente e dizendo que eram gafanhotos. Está entendendo a dimensão do problema? Gafanhotos, pessoas. Nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E aí vem a maior mentira. E aos olhos deles também. Será que ele perguntou para alguns deles? Como que vocês nos veem? Quando eles olhassem lá para baixo e vissem um acampamento, mais de 600 mil homens, fora mulheres, eles iam dizer: não é como gafanhoto. Nem aos nossos próprios olhos nós éramos como gafanhotos, e aos olhos dele também como gafanhotos. Ou seja, nós éramos insignificantes, não prestávamos para nada. Eles eram super gigantes, super homens, e nós sem chance. E a terra ainda é ruim, porque a terra devora os seus habitantes. E como que eles estão morando lá? E vivendo lá? E comendo lá? E plantando lá? Deus disse para eles: eu vou vos enviar a uma terra que mana leite e mel. Será que Deus diz uma coisa e nós fazemos outra? E nós enxergamos outra? Será que Deus muda de opinião no meio do caminho, no meio do deserto? Ou será que de verdade a terra era uma terra boa que manava leite e mel? Aquilo que Deus diz que é porque da maneira que Deus diz que é. Se você está vendo outra coisa, o problema está na tua visão, não naquilo que Deus disse. Se Deus está dizendo para você que a terra mana leite e mel, é porque a terra mana leite e mel. Quem está comigo, levanta a mão. Lembra que eu disse que precisa de um deserto? Fé, perseverança e obediência. Quem tem fé, levanta a mão. Quem tem perseverança, continua com a mão levantada. E quem gosta de obedecer, levante a sua mão e mantenha a sua mão levantada, porque precisa gostar de obedecer. Porque isso faz... Ei, som, ei. Ei, som, tá chegando. Ei, som, ei. Ei, som. Ei, som. Olha o que viu Josué e Caleb. Números 13 e 30. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. E ele diz assim: subamos animosamente, porque Deus nos entregou eles nas nossas mãos. Fique de pé.
Eu não sei o tamanho do seu deserto. Não sei. Eu não sei quanto tempo você está no deserto. Não sei. Eu disse, todos nós vamos entrar no deserto e é Deus que vai nos levar para lá. Deus levou o povo. Deus levou Jesus para o deserto. E Deus também nos leva para o deserto, com o objetivo de nos provar e nos aprovar. O que Deus quer é que nós tenhamos fé, perseverança no deserto, e obedecemos a voz dele, porque nós vamos triunfar no deserto. É no deserto. É no deserto que nós vamos triunfar. É no deserto que nós vamos vencer no nome de Jesus. Falar palavras de bênçãos quando tudo está bem é chover no molhado. Mas falar palavras de vitória em meio ao deserto, aí tem que ter fé. Eu estou olhando aqui essas cadeiras vazias. Muitas pessoas faltaram hoje. Faltaram. É verdade. Muitas com motivo, outras sem motivo. Mas faltaram. Mas independente disso, essa igreja, agora eu vou profetizar, ela vai ficar pequena. Porque hoje, aqui, nessa hora, quando os bancos estão vazios, que eu estou profetizando, para dizer, quando a igreja está cheia, começou a profetizar. Estou profetizando hoje, quando muitas pessoas faltaram. Como eu disse, algumas com motivo e outras nem sei. E eu digo, e eu profetizo, esse lugar vai ficar pequeno para nós. E Deus vai nos levar para o nosso prédio próprio, conforme Ele prometeu. Nós podemos estar andando no deserto, e eu vou dizer uma coisa: a nuvem está se movimentando. A nuvem está movendo, e nós vamos mover também com ela. Vamos também. E nós estamos de saída, queira você crer ou não, nós vamos multiplicar esse povo e vamos para o nosso lugar, porque Deus é fiel e foi Deus que prometeu. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Às vezes o seu deserto é porque você está sem Cristo.